Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Marquinhos Rocha e contaremos hoje mais uma trajetória de sucesso. Vamos viajar juntos ao passado e relembrarmos bons momentos do cenário automobilístico brasileiro. Vocês, queridos inscritos e também visitantes, estão prontos? Então, solta a vinheta! Voltemos a uma época em que não existiam carros nacionais. Desde que chegou ao Brasil, em meados de 1919, a pioneira Ford ficou conhecida por importar e fabricar carros grandes e médios de luxo que deixaram um legado de muito sucesso. Clássicos como o luxuoso Galaxy Landau, o potente Maverick, o estiloso Corcel e o requintado Del Rey são exemplos do que a Ford proporcionou a todo brasileiro. O carro que vamos homenagear hoje seria mais um nesta fila de grandes luxuosos lançados pela marca americana no Brasil, mas carregou o peso de um casamento mal sucedido entre a Ford e a Volkswagen. Acompanhe conosco a breve trajetória do luxuoso, mas ofuscado Ford Versalles. Desde que se uniu com a Volkswagen para criar a Auto Latina em 1987, a Ford ainda não havia colhido frutos desta parceria. Com a chegada dos carros importados ao Brasil no início dos anos 90, a Ford precisava agir rápido, pois o Ford Del Rey e a Belina já estavam ultrapassados frente aos concorrentes. O Monza liderava o mercado, o Tempra chegava com muita tecnologia e o Santana já estava de cara nova. Bem que a Ford queria lançar um projeto próprio, mas por imposição da sócia majoritária Volkswagen, teve que se contentar em lançar um carro sobre a plataforma do Santana, o que para muitos foi uma grande desvantagem. Vamos acompanhar o comercial de lançamento. Ford Versalles. Estilo e personalidade. Seguindo a mesma linha do clássico Del Rey, a Ford queria manter a realeza e, para isso, deu ao seu novo sedã médio o nome de Versalles, uma homenagem ao Palácio do Reino Francês. Apesar de ser visto como irmão gêmeo do Santana, o Versalles trazia linhas avançadas para a época e ao mesmo tempo sóbrias e elegantes, o que representava uma novidade para os apreciadores da marca Ford. O Versalles tinha a missão de ser um Ford top de linha aqui no Brasil. Possuía atributos para isso, como um bom acabamento interno, mas não repetia o refinamento encontrado em seu antecessor, o Del Rey. Montados sobre a plataforma do Santana, compartilhavam a mesma mecânica, algumas peças de acabamento e, curiosamente, o Versalles não era montado na fábrica da Ford. Mas sim na mesma linha de montagem do Santana, na fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo. Ford Versalles foi lançado em 1991 apenas com 2 portas. Eram oferecidas 2 versões de acabamento, a versão GL, com motores 1.8 e 2.0, ambos com carburador, e na versão guia, com motor 2.0 com injeção eletrônica opcional. Ambos os propulsores eram da série AP, da Volkswagen, também usados no Santana.
Em 1992, era lançada a versão 4 portas do Versalhes e, juntamente, a opção de freios ABS na versão guia top de linha. Vamos acompanhar o comercial de lançamento. Vem aí o Ford Versalhes 92. Mais alguns dias no seu distribuidor Ford. Olha o novo Ford Versalhes 4 portas. Que máquina! Como vivem bem esses manos? Vamos dar uma voltinha. Injeção eletrônica. Câmbio automático. Direção hidráulica. Motor 2.0. Comanda. Freios ABS. Maior segurança. Confere. Disfarça. Olha os engenheiros aí. Ford Versalhes, o 4 portas mais veloz do país. Com a restilização da Santana Quantum, o Versalhes também ganhava sua versão perua em 1992. Também fazendo menção à realeza, a Ford deu a ela o nome de Royale. Curiosamente, a Royale foi lançada apenas na versão 2 portas, sob o pretexto de agradar os antigos fãs da sua antecessora, a Belina. Mas, segundo rumores na época, a estratégia era não atrapalhar as vendas de sua irmã, a Quantum, que era oferecida apenas na versão 4 portas. Vamos assistir o comercial de lançamento. Este é o novo Ford Royale. Um carro com muita personalidade, por isso vai agradar os mais diferentes tipos de pessoas. Quem tem personalidade esportiva vai adorar o motor 2.0 com injeção eletrônica e a segurança dos freios ABS. Quem precisa de espaço vai adorar o porta-malas, o banco traseiro, a altura interna, a largura, os maiores da categoria. Quem valoriza o conforto vai apreciar a direção hidráulica e o câmbio automático. Pessoas que amam o belo vão se impressionar com a originalidade do seu design. Em suma, nesse carro, as pessoas podem até encontrar sua verdadeira personalidade. Ford Royale, mais que um carro. No ano de 93, a Ford manteve seu foco na divulgação de seus 2 modelos de luxo. Aliviada por finalmente lançar no mercado 2 novidades e tentar competir com a concorrência, a Ford, por outro lado, não trouxe grandes novidades para o segundo ano do Versalhes. Muitos já diziam que a Ford manteve sua tradição em oferecer luxo e requinte aos seus automóveis. Outros insistiam em afirmar que tanto o Versalhes quanto a Royale eram um carro sem personalidade, que era um Santana piorado e por isso não durou muito. Vamos acompanhar o comercial de 1993 do Versalhes. Vamos acompanhar também o comercial da Ford Royale de 1993, que buscava exaltar suas qualidades como um enorme espaço interno e seu espírito aventureiro.
Em 1994, toda a linha Versalhes passou a ser equipado com injeção eletrônica. E a Ford Royale finalmente ganhava as desejadas 4 portas. O luxuoso da Ford também oferecia em 94 o teto solar elétrico, como opcional, novas rodas de liga leve e o brake light na versão guia. O Ford Versalhes recebeu também novos bancos, porém, era o mesmo que era equipado no Escort, que foi considerado um imenso retrocesso para um carro considerado luxuoso. Vamos acompanhar o comercial de lançamento. Você pode fazer coisas incríveis no interior de um automóvel. No Versalhes 94, a Ford fez muitas. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Ford Versalhes 94 e você. Se alguém achar estranho, não ligue. O amor é lindo. Em 1995, o Versalhes passou por um duro momento de incertezas. O casamento mal-sucedido entre a Ford e a Volkswagen estava prestes a chegar ao fim. E para retomar a liberdade, a primeira medida foi dar ao Versalhes uma cara nova. O sedã médio ganhou novas grades frontais no formato ovalado, se adequando ao modelo europeu do Escort. A traseira recebeu um aerofólio embutido, faroletes europeus e a antiquada faixa preta na coluna traseira desapareceu. A versão guia passou a oferecer bancos e revestimentos em couro, além de uma pequena mudança no painel e novos volantes de 4 raios, pondo fim ao indesejado volante de 2 raios que não combinava com um carro grande. No mesmo ano, a Ford anunciava a chegada do Mondeo, importado da Bélgica. E como custava menos que um Versalhes guia completo, o nosso sedã nacional passou a sofrer um processo de canibalismo dentro da própria Ford. O Ford Mondeo tinha um projeto mais moderno e conquistou uma grande parte dos consumidores do Versalhes. A Ford bem que tentou melhorar o preço do Versalhes, mas a queda nas vendas anunciava que o fim estava próximo. A promoção do Escort fez tanto sucesso que a Ford resolveu estender para outros modelos. Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha quem tá fora quer entrar, mas quem tá dentro... Começou a promoção Ford Total. Qualquer carro zero da linha Ford 96 com apenas 10% de entrada, 45 dias para pagar a primeira prestação e o saldo em até 50 fixas pelo super financiamento Ford. E você ainda ganha um bônus de R$700 para bater na entrada. Corra até o seu distribuidor Ford. Isso aqui tá bom demais. Com o fim da Auto Latina e a chegada dos importados Ford Mondeo e Ford Taurus, a linha Versalhes Royale perderam o posto de top de linha e não conseguiram dar a volta por cima. Sem falar que o mercado contava com concorrentes mais modernos, como os Chevrolet Omega e Vectra, além do Fiat Tempra. Produzido entre os anos de 1991 a 1996 e com poucas atualizações, o Ford Versalhes se despediu do mercado brasileiro após 5 anos do seu lançamento, sendo substituído pelas versões sedã e perua do Ford Mondeo. Devido ao curto período de produção e o fluxo de vendas abaixo do esperado, apesar de raro, atualmente é ainda possível encontrar um Ford Versalhes rodando no Brasil. Mas não tem como negar que os últimos da família real, Versalhes e Royale, deixaram fãs por todo o país. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Deixe também seu comentário dizendo o que você acha do Versalhes e da perua Royale. Se tiver uma história pessoal, compartilhe conosco. Ah, se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Um abraço a todos e até a próxima!